1 Coríntios, capítulo 16. Vamos contemplar hoje praticamente a metade do capítulo, versículos de 1 a 12. Mas eu vou ler agora os versículos de 1 a 4. Assim diz a palavra do Senhor: quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem, para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles irão comigo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra. Nos capacita nesta manhã, para que a Tua verdade possa ser realçada cada vez mais, o Teu Evangelho apareça nessas palavras e nós possamos ser edificados. Esteja conosco em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, qual a diferença das tradicionais cartas que nós mandamos um para os outros ou não, e as mensagens de WhatsApp que nós, isso sim, trocamos todos os dias? Por exemplo, até hoje a igreja presbiteriana, ela não aceita mensagem de WhatsApp como documento. Você tem que mandar uma carta para o conselho, para o presbitério, para o sínodo, para o Supremo Concílio. Por quê? Porque carta é considerado um documento. E uma vez enviado com uma cópia, às vezes autenticada, ou uma cópia assinada, você envia uma carta e fica com a outra cópia. Isso é difícil de ser burlado, é difícil de ser alterado. Mensagens do WhatsApp podem ser apagadas, podem ser editadas. Também na carta nós temos ali folhas em branco. Temos a oportunidade de talvez nos expressarmos melhor. Talvez na carta, através de como nós estamos escrevendo, já que a gente não se encontra com aquela pessoa pessoalmente, e esse é o contexto de Paulo, não tem como ele estar em todas as igrejas ao mesmo tempo. Nas cartas, pela forma como ele escreve, olha quantas coisas nós podemos extrair, simplesmente pelo modo como ele resolve escrever e escolher as palavras. Mensagens do WhatsApp talvez não sejam tão valorizadas ou contempladas como uma carta. Muitas vezes a gente manda o famoso textão, e aí você, quando vê aquela mensagem ali do ler mais, significa que você não vai ler mais. Você simplesmente não lê. Cartas são melhores. Muitas vezes a gente aprende a escrever cartas no colégio, ali na aula de redação, e esquece. Quando eu vou mandar alguma carta para o presbitério ou para o conselho, isso é raro, eu não faço muito isso, eu me pego ligando para minha mãe e perguntando a ela quais são os passos para escrever uma carta, porque eu não tenho tanta habilidade como escrever uma mensagem no WhatsApp. Mas olha, quantas coisas nós podemos extrair em simples 16 capítulos. E é claro que na carta original isso não é dividido em capítulos ou em versículos, mas numa carta relativamente grande. Mas mesmo assim, tamanho não é documento. Pegue a carta de Filemon, por exemplo, que Paulo ele escreve também, a menor carta do apóstolo, e você vê quantas coisas nós podemos extrair numa simples, pequena carta. Deus usou, irmãos, esse gênero textual que Ele mesmo criou a fim de nos passar o Evangelho. E o capítulo 16 nos lembra isso. Nos lembra que 1 Coríntios é uma carta. Porque Paulo ele vai falar aqui de coisas cotidianas, ele vai falar aqui sobre obreiros, ele vai falar aqui sobre a recepção que os irmãos deveriam dar a esses obreiros e a ele também, se ele fosse para a igreja. E não é que ele escreve simplesmente coisas cotidianas que não podemos extrair o Evangelho dessas cartas. Paulo ele foca muito, por exemplo, e ele vai focar aqui também
na coleta que os irmãos deveriam dar e se preocupar com outras igrejas. Constantemente Paulo está falando sobre coleta. Você arrecadar um dinheiro para ajudar uma igreja que precisa mais. Ele vai falar isso aqui, ele fala isso em Romanos, ele fala isso em Éfeso, ele enfatiza isso muito mais em 2 Coríntios. Paulo constantemente está focando nisso. É interessante porque ele começa com essa palavra coleta, né? Quanto à coleta para os santos. Quando Paulo fala sobre coleta em Romanos 15, ele vai falar sobre a coleta dos pobres santos. Então, nitidamente uma arrecadação para igrejas que precisavam mais do que outras. A finalidade de Paulo é essa: suprir essa igreja. Paulo não pede simplesmente para eles. Veja que esse não é um mero pedido, essa é uma ordem. Façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. Paulo, ele é uma autoridade da igreja, um apóstolo, e assim ele poderia fazer, ele poderia ordenar: olha, vocês têm que entender a obrigação de ajudar aqueles que estão precisando. Mas como essas ofertas deveriam ser dadas? Paulo também destrincha nesses 4 primeiros versículos. Ele fala a partir do versículo 2: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Primeira coisa, no primeiro dia da semana. Ou seja, a gente sabe, obviamente, é o domingo. Mas na versão grega, nós não temos a palavra direta para domingo. Isso é melhor traduzido por sábados, no plural. E essa é uma boa desculpa para os adventistas pegarem esse termo sábados e dizer assim: olha, continua sendo no sábado. Continua sendo desde o Novo Testamento. Não é só no Antigo, como vocês dizem. Mas eles ignoram que o sábado no plural é uma terminação para indicar o dia após o sábado. Sábados, nesse contexto aqui, é o dia após o sábado. Ou seja, para ser mais preciso, o dia posterior ao sábado. Os judeus, de fato, eles não chamavam, eles não tinham essa, digamos, essa expressão entre eles de chamar o domingo de dia do Senhor, feito nós facilmente chamamos, mas sim o dia após o sábado. E não tem para onde correr. O dia após o sábado é o domingo. Por isso que a melhor tradução possível aqui é, como muitas vezes já é colocado na nossa tradução, no primeiro dia da semana. É importante nós passearmos por esses versículos. Vejam os sinais de que o domingo é o novo sábado. Abram, por favor, comigo em João 20. João 20, versículo 19. Olha o que diz a palavra do Senhor. O versículo 19 e depois o versículo 26. Quando Jesus ressurreto aparece aos discípulos. João 20, 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se dispôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês, ou paz seja convosco. Versículo 26. Passados 8 dias, olha que interessante, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Ou seja, essa é uma prática real aqui. O domingo é o novo sábado, o primeiro dia da semana. Como eu disse, essa expressão dia do Senhor não era usada, mas quando a gente chega lá em Apocalipse 1:10,
Olha o que é que João vai falar. Ele vai dizer: achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. O que é que João está dizendo? A primeira revelação que eu recebi de Cristo foi no domingo. Foi no dia do Senhor. Existem muitas discussões, irmãos, sobre quando a oferta deve ser dada no dia do Senhor. Certo? Várias discussões. Ela pode ser dada durante o acontecimento do culto, né? Ela pode ser dada quando os irmãos chegarem, ou procurar alguém ali da liderança e doar. O fato é que um gasofilácio ele deve estar à disposição da igreja para dar a opção dos irmãos trazerem esse valor no domingo também. Só uma parêntese, né? O nosso molhou, né? Foi uma das primeiras coisas que nós compramos, mas pegou uma goteira lá embaixo e molhou e se esfarelou. A madeira não era tão boa. Mas, como eu disse, né? Mesmo sem ter o móvel, não é obrigado, isso é um facilitador. Não é que estamos pecando porque não temos um gasofilácio, mas os irmãos, vocês sintam-se à vontade para, se trouxerem alguma oferta, procurarem uma da liderança, algum de nós, e assim trazer isso no dia do Senhor. Não é pecado. Essa é a recomendação que Paulo dá aqui. Outra coisa, nesse versículo 2, existem algumas divergências de tradução. Por exemplo, aqui na NAA, nós não temos um termo que a revista atualizada coloca. Por exemplo, na revista atualizada se lê assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós põe a parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se façam coletas quando eu for. Esse termo em casa, ele é suprimido na NAA. Você vê que, olha, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade. É como se ele nunca existisse. E justamente ele foi suprimido porque isso causava dúvida, e os desigrejados usavam isso para dizer: olha, a arrecadação pode ser feita em casa, e isso quer dizer então também que o culto pode ser feito em casa, não tem problema, se a arrecadação pode ser feita em casa. Muitos eles usam esse termo para isso. Justamente no original, quando você vai instalar o termo em casa. Mas aí, para não polemizar, a NA já suprime esse termo. Mas o que realmente ele quer falar aqui é muito claro. Eu não posso pegar esse versículo solto. À luz dos versículos anteriores, esse valor aqui, obviamente, ele era juntado em casa para ser levado para a igreja no primeiro dia da semana. Porque senão, qual seria o sentido da menção no primeiro dia da semana? Não tem sentido. Junte em casa para que no primeiro dia da semana. Para que no primeiro dia da semana levar, se Paulo vai pegar em casa? Então é uma regra de interpretação de texto simples. A gente não pode nem chamar isso de uma exegese profunda. As pessoas pegam um texto solto e dizem assim: em casa, arrecadação em casa, culto em casa, está liberado. Não, gente, não é assim que funciona. A coleta não é colhida em casa, é trazida à casa do Senhor. Ela é arrecadada ao longo da semana em casa, conforme a sua prosperidade, e levada no dia do Senhor. Junta lá, quando Paulo chegar, ele vai administrar esse valor. E o princípio é: ofertem, contribuam. Cada domingo vocês levam a contribuição que vocês arrecadaram. Outro detalhe aqui também: segundo a sua prosperidade. Ou seja, de acordo com o que Deus lhe dá e proporciona para você viver. Porque muitas vezes, irmãos, quando nós cometemos o pecado de não dizimarmos ou ofertarmos em algumas situações, estamos sendo... É um nítido exemplo de mau agradecimento. Por quê? Porque a devolução de parte daquele valor é o reconhecimento de que todo o valor ele vem através do sustento que Deus nos dá. É o reconhecimento.
Senhor, tudo que eu tenho não é meu. Tudo que eu tenho eu não administro como eu quero. Tudo que eu tenho é do Senhor. E o Senhor ordena devolver essa parte do valor que o Senhor mesmo me dá. Então assim eu devo fazer. O ato de não dar o dízimo é um ato de rebeldia ao Senhor. É um ato de dizer assim, não é o Senhor que me dá. Eu consigo com o meu trabalho e eu administro como eu quero. E aí eu resolvo que eu não vou dar essa parte ao Senhor. Mas também existe outro extremo. Aqueles pastores que dizem, dê tudo. Deus não lhe deu, dê tudo, devolva tudo a Ele. Não. Aqui ele é claro em 2 Coríntios 9, dê segundo a sua prosperidade. Essa ideia de que dê tudo que Deus vai lhe dar em dobro, essa não é uma ideia bíblica. Dito isso, irmãos, que autoridade Paulo tem de dizer o que a gente tem que dar a Deus? Quanto a gente tem que dar a Deus? Como a gente tem que dar a Deus? Senão pela plena convicção de que Deus provê todas as coisas. Muitas vezes a gente fica julgando o próximo. A gente não vê conforme a nossa prosperidade. A gente vê conforme a prosperidade do próximo. Deus, ele fez pessoas para nascerem ricas, com muitos bens, com muito dinheiro. Deus fez pessoas para se tornarem ricas. Pessoas que você conhece na infância, que não era rica, e elas se tornam ricas, elas se tornam detentoras de muitos bens. E glória a Deus por isso. Mas eu não posso começar a querer gerir o dinheiro do outro. Como assim? Olhar não para a minha prosperidade, mas olhar para a prosperidade dele. Poxa, a igreja está passando por isso, fulano tem tanto dinheiro, por que ele não dá mais do que ele deveria, né? A gente começa a gerir, a dizer, sabe por que eu não dou? Porque eu tenho pouco, agora fulano tem muito, então ele deveria dar mais. Fulano está desempregado, e fulano tem uma empresa que tem tanto funcionário, tanta oportunidade de emprego. É um absurdo fulano não oferecer um emprego para ciclano. Eu parar de administrar a minha prosperidade. Eu começo a administrar a prosperidade do outro. E a gente começa a julgar. Dê conforme a sua prosperidade. Veja quanto Deus lhe dá. E você dê conforme a sua prosperidade. Constantemente, como eu disse no começo, Paulo, ele está falando da necessidade de você ajudar outras igrejas ou outras pessoas que estão passando por necessidades. Recentemente nós vimos aí o Brasil comovido com o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. E claro, como igreja nós devemos pensar sobre isso também. Seja no ambiente individual, seja como igreja. Por exemplo, quando o Bereia virar uma igreja, ela vai ter que dar um dízimo à IPB, e esse dízimo é separado para a junta de missões. É um dízimo que é separado, é um valor, uma porcentagem da nossa arrecadação que é separado para capacitação de obreiros. Eu só tenho um mestrado graças a essa separação, essa iniciativa que a IPB entende que é bíblica e assim o faz. A própria Bíblia nos fala, porque Deus ama a quem dá com alegria. Você precisa dar com liberalidade. Nós não somos mestres absolutos daquilo que temos, irmãos. A Bíblia fala que nós somos dispenseiros. Essa é a característica que a gente tem que começar a pensar. Assim a gente entende que tudo é de Deus. Que o mundo todo é de Deus, que tudo é dele, que tudo pertence ao Senhor. Você pode investir, irmãos, na conta mais rentável do mercado. Você pode estudar finanças e ver onde melhor aplicar o seu dinheiro, mas nenhum seguro é melhor do que esse. É o seguro de Provérbios 19, 17, que diz assim: quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Esse investimento aqui pode subir dólar, baixar dólar, e ele sempre será seguro.
porque quem garante essa recompensa é o Senhor. Olha os versículos 3 e 4. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem, para que levem a oferta a vocês a Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles irão comigo. Percebam a preocupação do apóstolo em ser uma pessoa honesta e mostrar isso. Eu não vou pegar o dinheiro todo e vou levar. Não. A gente vai ver quanto arrecadou, a gente vai fazer cartas e os mensageiros de vocês irão levar. Versículo 4. Se for necessário, alguma emergência, alguma coisa, eu vou com um desses mensageiros. Paulo, ele não queria pegar tudo e ir embora. Ele é chamado de falso apóstolo pelos coríntios, por alguns deles. Ele é chamado de mercenário, aquela pessoa que queria, só trabalhava se ganhasse. E aí Paulo diz, então eu abro mão. A gente discutiu isso nessa carta. Então, isso são evidências das duas cartas. Paulo, ele mostrar essa transparência. Paulo não é só honesto, e ele não só se preocupa com honestidade, ele se preocupa com transparência também. Isso é uma aplicação clara para a gente, irmãos. Dinheiro na igreja não é para ser gerido por uma pessoa só. Isso é uma tentação para quem vai fazer isso. Dinheiro é algo que deve ser fiscalizado pelo conselho da igreja, por várias pessoas, para que ninguém caia em tentação. E a transparência é a melhor opção para isso. Você tem que ser honesto, mas você precisa provar que é honesto. E a melhor prova é de fato a transparência. Porque do contrário, você pode até ser honesto, mas se as pessoas não veem isso, elas começam a pensar o que não devem. Você pode dizer, não quero saber, eu sou honesto e pronto, eu nunca roubei um centavo, não tenho que provar nada para ninguém. Some alguma coisa, por algum deslize, você é a primeira pessoa a ser acusada. Transparência. Paulo está se preocupando. Então, dito isso, irmãos, nesse nosso primeiro ponto, o que é que nós estamos fazendo com os nossos recursos? Nós estamos preocupados com aqueles que são mais necessitados do que nós. A igreja é essa. Nós não queremos uma igreja só de ricos, né? Não queremos uma igreja só de milionários. A gente quer uma igreja diversa, em termos de classe social, diversa. E a gente quer ter a oportunidade de ajudar os mais necessitados. Estamos preocupados com aqueles que são mais necessitados, ou a gente só se preocupa com a gente? Tudo que a gente ganha, de acordo com a nossa prosperidade, nós iremos prestar contas a Deus. E aí Paulo, ele começa a entrar nas considerações finais da carta, a partir do versículo 5. Ele vai dizer assim no versículo 5 a 7. Irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo passar pela Macedônia. E bem pode ser que eu me demore ou mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenha de fazer, porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Paulo aqui, no versículo 5, a gente tem um leve equívoco de tradução, porque nos é traduzido assim, irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia. A melhor tradução aqui é, irei visitar vocês depois da Macedônia. Porque parece que Corinto ficava no caminho da Macedônia, ou na Macedônia. Mas não, Corinto ficava depois da Macedônia. Ele vai depois, né? Ele não quer arrecadar esse valor específico da primeira carta para a Macedônia. Ele faz isso depois. Aqui ele quer ir para Jerusalém, ele quer ir para a Judeia. Essa é a intenção.
E não apenas isso, olha o detalhe interessante dessas passagens que a gente pensa que são meras trocas de informações. Ele quer passar um tempo com os irmãos. Como é que depois de uma carta dessa que ele vai enviar, né, ele quer ainda passar um tempo com os irmãos? Como é que é isso? Paulo ele deixa claro, eu não quero ir para isso só de passagem. Administrar a arrecadação e ir embora. Eu quero ficar o inverno com vocês. Então, qual era a esperança de Paulo? A esperança de Paulo era essa: eu vou enviar a carta, eles vão se policiar, essa era a esperança dele. Eles vão ouvir, e aí quando eu voltar, eu já volto. Quando eu chegar lá e ver mudanças, obediência no que eu falei, eu já chego em alegria, eu já chego para desfrutar um tempo com os irmãos. Eu quero ver os irmãos. Paulo não é, essa igreja é problemática, eu só vou passar lá, pegar o dinheiro deles e pronto. Não. Eu quero ficar um tempo com esses irmãos. Por isso, ele informa no versículo 6. E bem pode ser que eu me demore, ou mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenho que fazer. Eu quero passar esse tempo com vocês. E depois, eu pediria a vocês para me encaminhar para as outras cidades. Encaminhar aqui envolvia uma caravana que as pessoas tinham que preparar para acompanhar Paulo num determinado local e depois deixar ele seguir viagem. E isso levava tempo, custo. Se preparem para vocês fazerem isso. A gente vai se preparar isso no inverno para a gente fazer isso. Ser encaminhado para outro lugar. Versículo 7. Porque não quero agora que vocês ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Irmãos, um homem totalmente desprovido de orgulho. A gente vê aqui pessoas nas cartas que não eram fãs de Paulo, eram fãs de Apolo, militavam contra Paulo, espalhava a discórdia de que ele não era apóstolo, de que ele era um mercenário. Tanto é que 2 Coríntios é uma completa defesa do seu apostolado. Paulo vai precisar escrever essa carta para defender o seu apostolado. E claro, tem muito evangelho nessa carta também. Mesmo assim, eu quero passar um tempo com os irmãos. Mesmo ele não deixa de tentar um relacionamento. Inverno aqui, digamos que sejam uns 3 meses. O inverno aqui nessa época durava uns 3 meses. Eu quero ficar 90 dias com os irmãos. Paulo toma a iniciativa da reconciliação. Ele é um líder nato. Ele quer se reconciliar com os irmãos de algo que nem foi ele que iniciou. A ideia é essa aqui. E nós não temos boas notícias na Bíblia. Essa primeira visita, ele foi de fato e não foi boa. Ele descreve isso em 2 Coríntios. Abram comigo, por favor. 2 Coríntios 2, 1. Vai dizer assim, 2 Coríntios 2, 1. Porque decidi por mim mesmo o seguinte: não voltar a me encontrar com vocês em tristeza. Esse encontro não foi bom. Esse encontro foi em tristeza. Aqueles irmãos estavam com o coração duro. Provavelmente eles não ouviram muitas das coisas das cartas que ele falou. E ele teve que admoestar presencialmente. Entenda, Paulo planta a igreja. Eu tenho uma primeira carta aos Coríntios aqui. Os estudos dizem, alguns comentaristas dizem que para a Bíblia é 1 Coríntios. Mas na verdade essa é a segunda carta que Paulo manda aos irmãos. Já existia uma primeira carta e depois uma carta de resposta, que Paulo agora nessa carta está respondendo muitas dúvidas dele. Então, olha como a carta é importante. A linguagem dá a entender que ele, umas coisas ele fala do que ele ouviu denúncia e outras coisas ele responde à dúvida dos coríntios. E essa visita da volta aqui, Paulo planta a igreja, depois tem 2 cartas, incluindo 1 Coríntios, e ele vai para a igreja de novo, e quando ele vai, não é bom. Na segunda carta ele diz, olha, eu não quero voltar aí em tristeza. Não é possível que eu vou voltar aí em tristeza.
Particularmente, eu considero a segunda carta mais pesada que a primeira. A primeira, a declaração do seu apostolado aqui, é algo bem incisivo. Mais uma vez, 2 Coríntios 13, 1 e 2, por favor. 2 Coríntios 13, 1 e 2. Vai dizer assim: esta é a terceira vez que eu vou visitá-los. Então entenda, plantou, foi uma primeira vez e foi horrível, né? Esse inverno aqui não foi bom, e agora, depois da segunda carta, ele quer visitar os irmãos de novo. A gente vê esses indícios. Não é porque a segunda vez foi terrível que eu não quero visitar vocês. Eu sempre vou querer me reconciliar com vocês. Essa é a terceira vez que vou visitá-los. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Já o disse anteriormente e digo de novo, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, digo aos que no passado pecaram todos os demais: se eu for outra vez, não os pouparei. Essa terceira vez vai ser uma vez mais pesada, vai ser uma vez mais incisiva, porque vocês não querem me obedecer. Voltando para a nossa passagem, versículo 8: mas ficarei em Éfeso até Pentecostes. É interessante isso. Paulo está falando sobre o futuro, eu quero visitar vocês, e ele de fato vai. Mas ele agora no 8 fala sobre o presente. Eu estou aqui em Éfeso e eu vou ficar um tempo aqui em Éfeso. Éfeso, província da Ásia Menor, é o local, a gente pode dizer que nas viagens de Paulo foi o local de maior sucesso ministerial dele. Foi lá em Éfeso, e isso está presente lá em Atos 19, em que as pessoas tocavam nas roupas de Paulo e eram curadas. As pessoas tocavam nas roupas de Paulo e os demônios eram expulsos. Então foi uma época foi uma fase aqui no ministério dele de grande avivamento espiritual. Aí Paulo está dizendo assim: o negócio aqui está muito bom, eu não vou sair daqui agora porque eu tenho uma oportunidade boa aqui em Éfeso, eu não vou sair agora. É a porta de entrada, como eu falei, das igrejas da Ásia Menor, Éfeso. Então Paulo entendia a necessidade de ainda estar ali, né? E Paulo também, olha, embora uma pessoa que não atentasse mais para a lei cerimonial, o versículo 7 vai dizer, olha, que ele pelo menos respeitava alguns feriados judaicos, pelo menos dentro da cultura ali, contanto que a cultura não ferisse o princípio bíblico, ele considerava os feriados judaicos como ele vai considerar aqui o feriado de Pentecostes. Versículo 9: porque uma porta grande e oportunidade para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. Então, uma porta grande de ministério se abriu para mim. O curioso aqui é o final, parece que meio que dá uma desafinada, que ele diz assim, ó, uma porta grande, assim, muito trabalho, muito bom e muitos adversários. Parece que Paulo está animado com isso. Como assim Paulo está animado com os adversários? Por quê? Porque um dos motivos, irmãos, do sucesso ministerial é a quantidade de adversários que surgem no meio do caminho. E Paulo usa a quantidade de adversários como um termômetro para o ministério. Ele está dizendo assim, ó, se está aparecendo adversários de todos os lugares, é porque a mensagem está sendo espalhada. Se está aparecendo adversários gratuitos aqui para confrontar comigo, é porque o evangelho está entrando no ouvido das pessoas. E os outros estão, de fato, incomodados. E é interessante isso na nossa vida ministerial. Às vezes o trabalho vem prosperando, mas o que é que acontece? As adversidades desanimam. E é claro que as adversidades vão desanimar. Se as adversidades não desanimarem, tem alguma coisa errada. As adversidades vêm, os problemas vêm no ministério, e isso muitas vezes desanima a gente, claro. Mas Paulo entende a adversidade, a oposição, como um sinal de progresso no evangelho naquele local. Muitos obreiros abandonam o ministério ou abandonam aquele local que está dando certo, que está gerando fruto, porque ele está encontrando adversidades. A adversidade guia ele, a circunstância guia ele, e não ele vê ali, poxa, a mensagem está sendo pregada e as pessoas estão ouvindo, estão aplicando. Não é as adversidades que tem que mover o nosso ministério, porque elas vão surgir. E se estiver dando certo,
vão surgir cada vez mais. Então Paulo está dizendo, ó, aqui está bom, tem muito adversário. É praticamente isso aqui. Versículos 10 e 11. E se Timóteo for, façam tudo para que não tenha nada a temer enquanto estiverem entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Portanto, que ninguém o despreze. Ajude-no a continuar a viagem em paz, para que venha até aqui, visto que o espero com todos os irmãos. Paulo aqui já demonstra outra informação importante para a gente. Antes de ir, enviar Timóteo. Olha, antes de eu ir, eu quero enviar Timóteo. Percebam a timidez de Timóteo, a jovialidade desse aprendiz aqui, porque ele vai dizer assim, ó, eu não quero que vocês desprezem Timóteo. Timóteo era jovem, em outras cartas, né, ele vai dizer, olha, não tema, não tenha medo. Quando a gente lê ali 2 Timóteo, principalmente em capítulos 3 e 4, Paulo está constantemente dizendo a Timóteo, ó, Timóteo, não tenha medo, insta a palavra, quer ser oportuno ou não, desafiando Timóteo, encorajando Timóteo a ele avançar, a ele pregar com ousadia. Provavelmente a gente vê um pouco da timidez desse aprendiz, mas de fato um homem crente e um homem profundo na palavra de Deus, senão Paulo não enviaria logo para uma igreja dessas, né? Paulo está enviando um jovem pastor, digamos assim, evangelista que naquela época nós ainda tínhamos, né, com uma carta pesada dessa. E quem é que iria aplicar para os irmãos a carta? Era Timóteo, né? Paulo está dizendo, ó, as coisas estão muito boas aqui em Éfeso, vai lá, Timóteo, Deus está contigo. Mas ele ressalta, o que a gente vê aqui é o cuidado de Paulo para com Timóteo. Eu quero que vocês recebam ele bem. A recomendação aqui de que o ajudassem, ajudem ele, e aqui provavelmente também um recurso financeiro, na volta para se encontrar comigo em Éfeso. Cuidado com Timóteo. Uma característica aqui muito impressionante do ministério. O cuidado que nós devemos ter com o outro. O cuidado que um pastor tem que ter com o obreiro. O cuidado que um pastor tem que ter com a ovelha. Aqui a gente revela um cuidado de Paulo para com Timóteo. E por último, versículo 12, quanto ao irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse visitar vocês em companhia dos irmãos, mas ele não quis de jeito nenhum. E agora, porém, quando tiver oportunidade. Falando um pouco sobre Apolo, Apolo nasceu em Alexandria. E Alexandria era conhecido no mundo grego pela sua retórica. Apolo nasceu sendo formado ali, o seu academicismo era todo da biblioteca de Alexandria. Então, os alexandrinos, eles eram notórios em terem boas retóricas. Apolo falava bem, Apolo pregava bem, a sua homilética era algo notório. Tanto é que nós temos também o fã-clube de Apolo em Coríntios, de forma pecaminosa, mas nós temos por pregar bem. E é interessante porque, primeira coisa desse versículo, quanto ao irmão Apolo, toda vez que Paulo escreve isso, ele está respondendo um pedido dos coríntios. Olha, quanto a isso que vocês me escreveram, isso, isso e isso, quanto à questão do, quanto a isso, então se ele está colocando aqui, quanto ao irmão Apolo, nesta carta anterior, eles pediram para Apolo ir. Provavelmente aqui os fãs de Apolo disseram, olha, faz aí, dá um jeito, Paulo, de Apolo vir pregar para a gente, é muito bom, o cara fala bem, né? Quanto a Apolo, então, a esse pedido que vocês estão falando, né? Veja a entonação aqui. Muito lhe tenho recomendado que fosse visitar vocês em companhia dos irmãos, mas ele não quis de jeito nenhum ir agora. Apolo não quer retornar para a igreja. Ele simplesmente se recusa.
Alguns comentaristas vão dizer, olha, não é que ele não vai de jeito nenhum. Até Paulo dá ele chega e diz assim, ele vai quando tiver uma melhor oportunidade. Alguns comentaristas vão dizer assim, Apolo quer que a carta chegue, eles entendam que não é para ter fã, eles melhorem, e aí quando Timóteo chegar com boas notícias, ou o próprio Paulo depois dessa ida, aí Apolo vai. Apolo não quer ser venerado. Apolo não quer, ele não quer ir de jeito nenhum. Não é? E é interessante também, irmãos, que Paulo não tem ciúmes de Apolo. Paulo está dizendo, olha, quanto a Apolo, eu mesmo disse para ele ir. Vai, Apolo. Eu sei que tem uns imaturos lá, mas tem gente que a sua pregação é boa e você vai levar o evangelho. Vai. Eu recomendei que ele fosse. Paulo está dizendo assim, eu não tenho nenhum problema com Apolo. Eu não tenho inveja de Apolo. Porque alguns acham que ele prega melhor. Eu e Apolo, a gente não tem rixa. Não é uma rixa de pregadores. Eu e Apolo, a gente prega o mesmo Cristo. O mesmo Evangelho. E veja, se Apolo quisesse competir comigo, Apolo ia. Apolo não quer. E eu estou recomendando. Quem vocês querem ir, eu estou recomendando. E ele mesmo não quer. Ou seja, eu tenho um Paulo aqui desprovido de orgulho. Um homem que preza, e a igreja deve prezar pela proliferação do Evangelho. Nenhum ressentimento. Ele não está considerando aqui uma competição. Então, dito isso, irmãos, eu preciso me empenhar em cuidar de vocês como ovelhas. Versículos 10 e 11. Cuidado. O grande cuidado que Paulo tem com Timóteo. Essa é uma característica do cristianismo. O cuidado que o pastor deve ter com as ovelhas. O cuidado que as ovelhas devem ter com o pastor. Nós devemos zelar um pelo outro. Então, cuidado, e aqui versículo 12, zelo. Eu devo zelar pelo seu nome, pela sua reputação. Se eu ver uma pessoa falando mal de você, eu devo defender você. E se aquela acusação daquela pessoa for certa, eu devo confrontar você. Isso é uma das bases bíblicas, entre outras, de que essa igreja, ela, quando necessário, irá disciplinar. O que é a disciplina? É o amor da igreja para com você, para comigo. É um amor em zelar pela sua reputação, pela reputação da igreja, como cristãos que somos. A reputação da igreja também. Aconteceu isso com fulano, e a liderança fez o quê? Nada. Acabou a reputação da igreja. Acabou a sua reputação, porque você continua em pecado e no domingo eu lhe dou um abraço e está tudo bem. Você não é corrigido, ou você pode até estar pensando que o que você está fazendo está certo, porque ninguém confrontou você. Cuidado e zelo são características do cristianismo. Ninguém lá fora vai falar mal de você e eu devo ficar calado. Eu devo defender você. Não, eu conheço o fulano. É da minha igreja. Por que você está falando isso dele? Por que você está falando mal da minha igreja? Da igreja que eu participo. Cuidado e zelo uns pelos outros. E assim seremos fortes, irmãos. Seremos fortes no Evangelho. Timóteo poderia ser hostilizado. Existiam pessoas que não gostavam de Paulo, visivelmente falando na igreja, e Timóteo estava indo em nome de Paulo. Podiam hostilizar Timóteo. Cuidem dele, cuidem da volta dele, zelem pelo que ele vai falar, zelem por ele. Ele é o meu representante, vocês devem cuidá-lo. Apolo foi recomendado pelo próprio Paulo a retornar, mesmo com tantas rixas. Paulo não é orgulhoso. Zelo. E também sabedoria da parte de Apolo. Deixa eles pararem
de acharem que eu sou um Deus, que eu sou um ídolo, aí depois eu volto. Para eles pararem de olhar para mim e olhar para o Evangelho. Quão Apolo deve ter ficado indignado com as pessoas dizendo que ele era bom, assim como eu, assim que todos que ensinam devem ficar. O Evangelho deve ser ressaltado, e não homens. É isso que devemos entender. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, nós te agradecemos pelo Teu amor, pelo Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos mostra a palavra, contextualiza cada versículo para o nosso tempo, para a nossa realidade, para a nossa igreja, para a igreja do Senhor que se mantém de pé, graças ao Teu cuidado. Nos abençoa, nos faz agirmos como o Senhor age conosco, com cuidado e com zelo. Nos abençoa nessa manhã em nome do Filho amado Jesus. Amém.